Sim. Pronto, vamos lá, dando aqui, ó, boa tarde para a Onete, que já é nossa aluna aqui do CSP, já é aluna do PSP também, já está aqui comigo um tempão, e hoje a gente vai fazer uma orientação individual sobre um trabalho que ela está desenvolvendo. A Onete já é uma expert em APAE, lá na cidade dela, o Maitá, e em cidades que eu nem conheço, né? A gente só conhece de meu nome, mas precisa vir conhecer nosso Amazonas. Eu fico super contente de pelo menos estar trocando com a Amazonas, mesmo que seja nesse virtual aqui. E a Onete está começando agora um novo momento da vida dela, no qual ela vai também vai ampliar a consultoria dela, que ela já vem fazendo, mas para uma visão um pouco maior. Então, eu vou, Onete, colocar aqui para você como você já me mandou as informações antecipadamente, então vou colocando aqui para você ver, para a gente conferir se é isso mesmo, né? Então, sim. Olha só, nós temos, então, uma solicitação de um plano de ação profissional por setor, responsabilidades, metas, uma capacitação e treinamento e um monitoramento. Eu sei que, como você tem conversado muito com a assistência, é natural que para você tudo isso já esteja um pouco mais claro na tua cabeça, mas como eu estou aqui, estou te orientando, eu ouvi as informações, não vai estar tão claro assim. Então, eu vou fazer para você algumas perguntas, e quando a gente pensa em prestar uma consultoria dessa potência que a gente está colocando aqui, que é para a operacionalização de uma política pública, a gente precisa pensar que ela não se faz em 3 meses. Por exemplo, a gente consegue fazer um plano de ação, entregar, mas aí quem que vai monitorar essa operacionalização? Então, a gente vai ter que sempre pensar um pouco a médio e longo prazo. Quando eu falo a médio, é no mínimo 6 meses aqui para ter resultado. Se você fizer um plano de ação por 3 meses, por exemplo, a própria gestão não vai ver resultado disso. Com 6 meses, talvez ela já consiga falar, nossa, está dando diferença aqui. Então, primeiro, no mínimo, eu diria 6 meses. 1 ano talvez fosse mais interessante, por ciclo, né, de consultoria. A outra questão, eu vi o material que você me mandou, são 2 equipamentos ou tem mais algum? Não, acho CRAS e CREAS, são esses 2 equipamentos que tem, né, atualmente. Porém, a gente precisa também atender a parte da vigilância socioassistencial, que funciona dentro da gestão da secretaria. E essa vigilância tem equipamento ou não? Está iniciando, está estruturando. Na verdade, tem ainda equipe? não. Tem 2 pessoas que estão começando o serviço, que ainda não Aí, professora, relaxa, a gente está numa internet que é louca também, né? E do Amazonas para a Bahia tem uma distância grande. Eu sei que era para a gente ter uma infraestrutura diferente nesse processo que a gente está de vida, inclusive com essa aceleração toda, mas vamos lá, a gente continua da onde a gente parou. Eu vou abrir para você já um modelo de proposta de trabalho, porque aí a gente vai conversando e você já vai, inclusive, prestando atenção nessas coisas. Então, como eu estava falando para você, você precisa conversar com o pessoal. Esse material eu vou te mandar, viu, Onete? Você não precisa anotar nada, tá? Tá bom, então, professora, obrigada. Tudo isso daqui é da nossa orientação e eu envio para você assim que a gente terminar. Então, como eu estava falando com você, a gente precisa conversar com esses gestores de que 6 meses é o mínimo para a gente conseguir desenvolver algum trabalho que tenha algum resultado. Por quê? Pelas informações iniciais que você me mandou, que não são, quisera eu que fosse uma coisa que só acontecesse aí no Amazonas. Na verdade, é o normal que a gente tem em todos os lugares, inclusive, que eu chego, eu vejo a mesma coisa, que é
como a gente não tem uma divisão clara de responsabilidades, é aquela coisa que somos todos, às vezes é todo mundo colega, todo mundo faz tudo e ninguém dá conta de nada. É uma situação. Às vezes, tem os grupinhos que dão conta de algumas coisas, outras coisas não é problema meu. Então, isso é uma cultura que a gente já tem, né, já é nossa, e que gera uma situação aí no qual você vem colocando da operacionalização da política em si. Eu sempre falo isso, né? O sistema tem nome CPF. A pessoa que lá na ponta, que às vezes não olhou o que devia ter olhado para fazer um encaminhamento, ela está fazendo parte desse processo. Então, a primeira coisa que eu percebo, entender qual vai ser a leitura de cenário que você vai fazer. Eu estou gravando, depois eu vou mandar essa gravação também para você e você pode ficar revisando, tá bom? No caso, professora, não tenho empresa constituída. Pode ser como pessoa física? Pode, mas não é legal por conta de vista de impostos, entendeu? Mas a gente conversa mais disso no final. Vamos fazer a parte técnica e depois a gente vê um pouco a parte administrativa, tá bom? Tá bom, beleza. Então, tá. Então, da parte técnica, qual seria... Aqui você vai ver que eu vou mandar para você uma proposta que já tem aqui os dados, já está meio preenchida. O escopo do serviço, eu botei aqui a partir do que você me falou, mas você vai ajustar depois, né? Conforme for aqui. Então, por exemplo, prestação de consultoria para operacionalização da política da assistência social, que constaria de um plano de ação, uma capacitação, né, o treinamento e um monitoramento. 3 itens, né? Que a princípio, parece que está aqui muito simples. Qual seria essa questão, por exemplo? Como que a gente faz levantamento, leitura de cenário para um trabalho como este, que a gente está falando de equipes profissionais que operacionalizam a política. Qual que é a leitura de cenário que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui, por exemplo, saber todos os cargos, fazer quais são os cargos, quem são os profissionais, o que cada um já está desenvolvendo hoje, mas isso a gente vai fazer como? Com as pessoas, porque a tendência que a gente tem é de perguntar para o chefe. Na cabeça do chefe é uma coisa, na cabeça da pessoa que está ali operando pode ser outra, nem sempre é a mesma coisa. Então, às vezes eu tenho uma responsabilidade que me foi passada e eu até hoje não entendi o que é exatamente essa responsabilidade. E às vezes eu não estou cumprindo porque eu não entendi o que é, não é porque eu não estou fazendo, eu estou me fazendo de difícil para o trabalho, entende? Então, as pessoas, elas precisam ter um exercício. Aqui eu coloquei um formulário, porque nesse momento que eu estava fazendo esse trabalho aqui, estava tudo na pandemia, a gente não estava fazendo presencial. Mas se você puder fazer entrevistas individuais, e aí com um roteiro, ou os dois, faz um questionáriozinho e faz a entrevista individual. O que vai ter nesse questionário, nessa entrevista individual? O que eu preciso saber? É o que você faz. Porque a pessoa vai dizer, eu sou responsável pelo acolhimento, eu sou responsável por fazer encaminhamento, todo mundo te dá tudo subjetivo, entende? Aí você fala assim, não, o que você faz? Você chegou aqui, sentou na sua mesa, qual a primeira coisa que você faz? É aí que ele vai começar a falar para você. Bom, quando eu chego, eu abro meu e-mail, primeira coisa eu respondo, sei lá, estou supondo aqui, né? Respondo os e-mails, depois eu tenho, a chefe passa, a coordenadora do local passa as demandas do dia, ou se não é semanal, ele já tem o planner dele, ou então é por osmose, vai acontecendo. Cada lugar tem uma situação, mas vai descobrir o que é essa situação. Então, eu tenho uma reunião semanal de demandas, e aí eu organizo na minha vida e eu vou colocando aqui no meu trabalho. Eu faço acolhimento. Como que é esse negócio de acolhimento que você faz? Bom, a recepcionista que atende, ela dá uma ficha. Isso ainda funciona no Brasil, infelizmente. Né? Aqui funciona dessa forma. No CRAS, principalmente. A gente não pode dizer que não existe, que o mundo já mudou, que a pessoa foi lá, colocou, agendou online, chegou na hora. Não é isso. Poderia, mas não é.
Então, a pessoa chegou, passou na recepção, deu os dados dela, pegou uma ficha. Bom, aí a pessoa, acolhimento, tá? Eu faço com as fichas que o pessoal da recepção faz. Tá? Quanto tempo você trabalha em cada acolhimento? Ah, não sei. Ou, eu tenho uma média de 20 minutos. Ah, nunca parei para pensar. Você percebe que tudo isso vai fazendo diferença? Isso. Porque se eu tenho um acolhimento que eu levo não é que a gente não quer, eu gostaria muito de ficar 1, 2, até aqui na mentoria, na orientação, cada um de vocês que passa aqui, eu tenho vontade de ficar 4 horas. Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu não vou dar conta das minhas responsabilidades, também não vou estar ajudando vocês, eu tenho que dar o que é importante para vocês conseguirem fazer o que vocês precisam. Mas, se não, eu não vou conseguir, eu vou deixar de atender outras pessoas, outros profissionais, outros clientes, porque eu quis ficar, que a gente gosta dessa troca, né? Porque eu quis ficar no compartilhamento, que é bom, é maravilhoso, mas a gente precisa ter limite. Ou, olha, eu entendo que é um problema complexo, que a senhora precisa de mais tempo, vamos marcar, tenha uma dinâmica, uma estratégia. A gente pode marcar um atendimento conjunto com um psicólogo, com uma outra agenda para poder fazer esse atendimento. O que é o acolhimento que eu preciso fazer dentro do CRAS? A pessoa precisa ter clareza disso, para ela poder fazer a partir daquele roteiro. E ela precisa ter roteiro também, porque a gente vai para a faculdade, a gente estuda, a gente sabe um monte de instrumental, e depois você chega para trabalhar e ninguém te fala nada, você vai fazendo da sua cabeça. Então, assim... eu fui convidada em 2017 para assumir uma secretaria de assistência social também no Amazonas, só que do outro lado do mundo, praticamente, já quase divisa com Venezuela, Peru e Colômbia, lá na Tríplice, né? Fronteira. E o primeiro trabalho que eu fiz quando eu cheguei lá foi exatamente isso. Eu formulei elaborei um questionário e primeiro fiz uma reunião com todos os profissionais e distribuí esse questionário para que cada um falasse do seu trabalho, o que faz, qual era a sua função, se estava em desvio de função, enfim, eu fiz assim, um questionário bem elaborado para, a partir dali, eu conhecer realmente qual era o público que eu ia trabalhar, com quem eu iria trabalhar. Né? Então, eu penso que também é nesse sentido que a senhora está falando, né? Para que eu possa elaborar um instrumental com esses questionamentos, a partir dali eu conhecer a realidade deles e para começar a trabalhar. Senão você não dá esse passo, entendeu? Senão você chove no molhado, porque aqui eu ainda coloquei, né? Atividades. Sim. Aqui eu estou colocando tudo, depois você vai enxugar, ver o que fica, o que não fica, você vai trazer para a sua metodologia. Mas, assim, o que traz satisfação e insatisfação? Muitas vezes você tem uma pessoa que está ali num acolhimento que detesta fazer acolhimento, mas que é ótima para fazer visita de campo, por exemplo. Nossa, e às vezes você está no meu questionário. E às vezes... Vou aproveitar aquele questionário. Então, exatamente porque a pessoa ela vai ter mais satisfação profissional naquilo que ela tem, que ela gosta de fazer. Dá para fazer só o que eu gosto? Óbvio que não. Eu posso gostar de fazer visita de campo e detestar fazer relatório, mas toda vez que eu fizer visita, eu vou ter que fazer o relatório, então eu vou ter que lidar com esse ponto. Mas também não dá para a gente ficar do jeito que a gente está. Você chega nos lugares, está todo mundo infeliz. Não é possível que precisa trabalhar todo mundo infeliz. Que a gente não possa criar uma metodologia na qual as pessoas que têm as capacidades que elas mais gostam de desenvolver, elas consigam, entende, Anete? Eu acho que isso é uma chave, é a essência da coisa. Então, depois que você fizer essa entrevista ou aplicar esse questionário, seja o que for, claro que você vai fazer uma prévia, vai explicar como a gente fala, que não é para o gestor, é para você como consultora, que é um ambiente seguro, que eles não precisam ter medo de perseguição, que você tem realmente, né, um contrato de ética e você tem a sua ética, que jamais isso vai acontecer, porque se a pessoa não se sente segura, ela vai repetir igual papagaio aquilo que ela já fala o tempão. Não, tá tudo verdade. Até porque muitos profissionais, eles são contratados, aquela questão política, indicação política, e aí eles vão ter medo de responder por medo de perder o cargo. Tem isso também. Exatamente. Então, a gente sempre precisa colocar para eles que
desse aspecto, olha, se vazar alguma coisa que você está me falando aqui da minha parte, você, inclusive, vai poder me acionar juridicamente. Não vou, é ética, você pode dizer a verdade. É uma questão profissional mesmo, é uma questão profissional que precisa se investigar, ter essas informações para a partir dali ser o sigilo que ele garante com quem ele acolhe, a gente precisa acolher com ele, precisa garantir com o profissional também, tá bom? Eu acho que isso é a premissa. Eu estou falando meio junto, aí nisso você vai fazendo as suas anotações depois ou vai revisando, porque uma coisa que você vai apresentar aqui, outra coisa que você vai colocar na sua metodologia lá, né? Uma apresentação, que vai ser um vídeo, que vai ser na reunião, que vai ser... E aí, estou trabalhando tudo isso. Uhum. E aí, o que eu fiquei pensando? A partir do momento em que você fizer essa leitura das capacidades, entender, quando a gente fala capacidades, a gente está falando de recursos humanos, de estrutura, então, onde essas pessoas estão trabalhando, que equipamento é esse, é ventilado, o computador, eu vi lá no plano que você mandou, tem 9 computadores, são máquinas razoáveis ou são 7 computadores que não valem nada e 2 que todo mundo fica se estapeando para usar para poder fazer relatório, entendeu? Tudo isso é necessário a gente entender. Eu tenho um carro para fazer as visitas todos os dias ou é uma vez por semana e tem que... Então, tudo isso, perceber qual é a estrutura física, qual é a estrutura de recursos humanos que se tem para que você possa, então, partir para esse seu plano de trabalho que vai ser, na real, a sua metodologia, que vai se desdobrar, primeiro, na primeira coisa, que é o quadro de responsabilidades por setor, eu coloquei aqui. Tem outros nomes, tá, Onete? Depois você pode, você vai melhorando aí. Certo. É que como eu peguei hoje, dei uma olhada aqui para te dar as dicas para a gente poder, para você ter essa orientação, né? Então, exatamente, porque hoje também eu tive acesso, somente hoje que eu tive acesso ao plano, e na hora que eu recebi, eu já enviei também. Não tem problema nenhum. Então, a gente fica com essa questão de um trabalho, né, de uma leitura, de um planejamento por setor, e isso é feito como? Bom, se eu já sei, primeiro a gente faz com o que tem. Você nunca faz esse planejamento com o que é o desejável. Desejável, isso. Porque se você fizer logo o que é o desejável, a resistência para você chegar lá já tá ali, já está no... Então, você apresenta para eles o que é, qual a responsabilidade que eles têm hoje. A gente faz o primeiro movimento com o pessoal, mostrando o quê? O resultado da nossa leitura de cenário. Olha, hoje você está como pedagogo, você está acompanhando tantas pessoas, tantas crianças, está tendo tantas atividades, você mostra para ele, inclusive isso é uma coisa que precisa a gente estar sempre na nossa estratégia, você mostra para a pessoa, para cada um, como a ação dele está impactando e você sempre tem como norte, a gente está operacionalizando a política da assistência no município. Então, cada uma dessas pessoas são o quê? São atores chaves na operacionalização da política. Sendo assim, olha como você... Entendeu? Então, você vai sempre nesse lugar. Se tiver ainda aquele que... Porque uma coisa é o que eu falei, você vai ter uma coluna para o que a pessoa acha, eu sou responsável por isso, por isso, por isso. E uma coluna para dizer assim, o que ela realmente faz. Porque ela ter a atribuição, pode acontecer dela receber a atribuição. Mas ela pode não fazer... Terceirizar o tempo inteiro, passar adiante, praticar empurroterapia... E aí, quando você chegar muito perto, você vai ter aquela pessoa que em todo lugar tem isso, que trabalha triplicado, porque vê a coisa parada ali, não quer deixar parado, porque sabe que a família precisa, não sei o quê. Então, ela faz o dela, eu sei se é uma dessas, ela faz o dela, ela pega do outro, ela encaminha, e eu sempre vai ter aquelas pessoas que falam, mas eu vou fazer. Ele só não falou quando, né? Ele está deixando ali num tempo, e como os outros colegas acabam fazendo, ele vai deixando isso para lá. Então, é muito bom quando a gente faz essa tabela que você espreme a pessoa no que você faz, e aí eu gosto de fazer isso com entrevista individual, como é pouco. Se fosse 30, 40, 50, eu ia dizer para você escolher fazer por amostragem. Mas como pelo que eu vi lá no plano, são poucos técnicos sociais e pedagogos, eu faria realmente
a entrevista mesmo, para ver que pode ter gente com muita carga de trabalho, recebendo a mesma remuneração com gente que está com pouca carga de trabalho e está meio que levando aí, né? Então... E a ideia também, professora, com a elaboração desse plano, é exatamente mostrar para o gestor municipal a necessidade de contratação de novos profissionais. Porque, assim, eu fiz parte da gestão da SEMAS aqui em Humaitá em 2019. Nós éramos 15 assistentes sociais dentro dos aparelhos, do CREAS, CRAS, dentro da secretaria. Hoje, eu acho que tem 5 ou 7 assistentes sociais. Acho que eu vi. Então, olha, veja a diferença, entendeu? Então, assim, aumentou o serviço por conta da pandemia, muito mesmo, e diminuiu o quadro de técnicos. Então, assim, eu às vezes nem culpo tanto as profissionais, porque, assim, elas acabam, faz um pouco daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, um pouquinho, e acaba não fazendo nada. Porque não consegue. E além de lidar com um cenário de várias populações tradicionais diferentes, que têm um processo diferente, eu vi que são muitas. Então, assim, eu entendo também isso, Anete, mas não dá para continuar assim, entendeu? A gente precisa trabalhar, então, com prioridades e precisa chegar para esse gestor e falar para ele: olha aqui o tamanho do buraco que a gente tem, isso não vai mais acontecer, é um acordo que todo mundo faz junto. Tal coisa vai esperar a tomada de providência da gestão, entende? Mas, assim, muito bom, inclusive, quando você for fazer essa leitura de cenário, também colocar aí como que se atende todas essas populações, quem é que está atendendo e como, que instrumentais que eles estão usando, porque eu imagino que a internet aí ainda não seja uma coisa muito real, assim, ainda mais trabalhando com essas populações. Eles vão presencialmente, eles ligam, Não, a questão da internet aqui não é problema. Mas o pessoal da população usa? Bem, aí é que tá. Nem toda a população tem acesso, realmente. Né? Principalmente o público da assistência social. É isso, entende? Então, assim, a gente tem ainda uma exclusão digital muito grande, mas, assim, não impede, por exemplo, de que os profissionais da área social usem a internet e usem as ferramentas digitais a seu favor. Quando a gente faz um relatório, um acompanhamento no Google Forms, chega no final do mês, ele já gera o relatório. Então, professora, a senhora falou sobre o Google Forms no laboratório passado e me despertou muito o interesse, né? Eu cheguei aqui porque, assim, na verdade, eu não conheço essa ferramenta. E eu fui verificar aqui, até para nós... Vai levar puxão de orelha, porque está lá dentro do PSP, tem uma aula completa, já tem gente usando, o pessoal mas é porque eu ainda não cheguei nessa parte. Tá ótimo, mas aí você chegar lá... Tem o guia direitinho, tem explicando como que usa. Isso faz o quê? Faz com que o retrabalho de que a gente acaba tendo de ficar papel gerando o tempo inteiro e depois juntar tudo, aquilo que eu falei para você no laboratório, aí vai contar 1, 2, 3, já está na planilha, a planilha já contou quantos atendimentos foram, já tem... Mas foi essa questão que eu verifiquei, que tem um custo, né? Para que eu possa ter acesso, eu tenho que pagar. Então, assim, Não tem custo, é custo zero, não tem custo. Porque o que eu consegui localizar aqui foi eu tinha que criar um domínio. Você entra no curso do PSP, do qual você é aluna. Sim. Vai lá em ferramentas digitais e vê a aula de formulário Google para acompanhamento social. Vou fazer isso. Ela, inclusive, explica como gerar relatório por item. Por exemplo, quero imprimir um relatório só de escolaridade de todo mundo que eu atendi essa semana. Mas é isso que eu preciso aqui para a PAI. É isso que eu estou precisando com urgência. E aí, quando eu fui pesquisar, eu até mostrei para a nossa presidente. Ela falou, Nete, mas o custo vai ficar muito alto, porque tem que pagar tanto por tanta pessoa, por quem acessar, por isso, não sei o quê. É lógico que o formulário Google, ele é um formulário, você vai ter que preencher e tal, e vai ter que aprender a gerar relatório. Ele não é um aplicativo tudo automático, mas ele gera, e a gente está lá a aula.
Já tem gente usando, tá bom? Tá certo. Então, por exemplo, muito obrigada, professora. Esse é o tipo de tecnologia que você traz e que vai ter muita resistência, porque as pessoas não querem usar. O pessoal do social ainda está na Idade Média, não está aceitando a tecnologia, não está aceitando o digital ainda. Isso não é para a pessoa, entenda o que eu falo para você e para os profissionais que passam aqui, não é para a população. Se a população não tem como acessar o digital, tudo bem, eu não vou pedir para alguém da população marcar uma ida no CRAS pelo WhatsApp. Não é isso, mas Sim. eu posso fazer o acompanhamento usando o formulário do Docs, do Google, e aí eu vou ter muito mais tempo para poder fazer as coisas que estão ali paradas. Por quê? Porque eu não tenho trabalho de ficar escrevendo 500 vezes a mesma coisa. Ou de ficar, né? Então, é para isso. Vamos começar de algum lugar. Então, a partir dessa leitura, você vai entender esse lugar que você vai iniciar. Entender o lugar que você vai iniciar, você vai ter 2 tipos de treinamento. Qual o primeiro treinamento? O primeiro treinamento é a operacionalização das coisas como elas já estão nesse quadro de responsabilidades que já existe, que é, bom, vamos lá, você está fazendo a ação de acompanhamento familiar, que instrumental você está usando? Aí você pega o outro profissional, está usando o outro totalmente diferente. Isso. Então, a primeira coisa é padronizar. Padronizar. É um acompanhamento para todo mundo. Porque se eu sou assistente social, amanhã eu estou de férias, saio de licença, não sei o quê, outra pessoa que vem, ela vai fazer o quê? Ela vai acompanhar do mesmo jeito. Então, se eu padronizo as ferramentas e se eu faço um treinamento sobre as ferramentas e eu gravo o treinamento, mesmo que seja presencial, tá? Mesmo que seja presencial. E eu coloco lá um celular gravando, ou mesmo com o notebook gravando aqui tudo que está sendo falado. E depois eu disponibilizo essas 2 horas de treinamento. Amanhã chegou a 7 assistentes sociais que o prefeito decidiu contratar. Vai ficar os 7 perdidos? Não, vocês vão assistir o treinamento, vão testar um pouco aqui os instrumentais, vão tirar dúvida com o pessoal que já está fazendo. Você não precisa pagar outro treinamento, percebeu? Uhum. A gente também pensa na economia. Por quê? Uma coisa que eu vou falar para você, quando eu entrei na vida de consultora, eu vi muita coisa assim. Ah, não, faz de um jeito que ele precisa de você depois. Não é legal. Não, o dinheiro público, faça de um jeito que você diga assim para o prefeito. Uma vez feito com esse instrumental, você só vai precisar de outro treinamento se o senhor mudar, trazer outros instrumentais, mudar a dinâmica, mudar a forma, colocar tudo, por exemplo, no digital e tal. Se mudar o sistema aqui de atendimento, a gente vai ter que mudar. Mas, uma vez que isso começar a funcionar, e o senhor quiser continuar com o desenvolvimento social na área da assistência social, nós vamos continuar trabalhando junto para outros passos. Outros, é verdade. Não é que eu quero fazer e quero ir embora. Eu tenho prefeitura que eu estou 5 anos, eu até brinco, eu falo, gente, vocês não vão embora ainda? Não, calma, a gente precisa... Mas por quê? Porque a gente faz e fala, agora é hora de fazer outro passo. Agora é outra coisa que precisa ser tratada. Tem interesse? Vamos continuar, vamos dar mais espaço? Então, nós precisamos pensar do ponto de vista do desenvolvimento social. E é claro que a gente está fazendo consultoria, a gente vai ser bem remunerado, a gente quer respeito, né? Todo o reconhecimento profissional, obviamente, tudo isso está no pacote. Mas a consultoria sempre pensando em melhorar, sempre lembrando que quando essa secretaria, esse CREAS melhorar, toda essa população vai ter uma qualidade de atendimento melhor e vai ter também um desenvolvimento social melhor. Então, é nesse contexto. E politicamente, porque, na verdade, o gestor ele visa isso, né? O gestor municipal, ele vai ter ganhos políticos, porque a política pública vai estar funcionando. O político inteligente vê isso rapidinho e muito claro. Agora, quem está ainda naquele jogo do balcão de negócios, do tomar lá da cá, acha isso bobagem, porque o interesse dele não é a melhoria da qualidade de vida da população. Foi o que ocorreu. Em 2019,
o prefeito disse, foi o ano inteiro de briga com a secretária, ele mandando o tempo inteiro me demitir, porque ele dizia que não precisava dos meus trabalhos técnicos, que para ele isso não tinha interesse, não tinha vantagem nenhuma. O que ele precisava era de voto e que eu não dava votos para ele. E eu falava assim, mas se eu fizer o meu trabalho bem feito, isso vai cair lá para ele como uma política pública bem feita que vai trazer votos para ele. E ele não enxergou isso, ele nunca aceitou. E ele me demitiu da pior forma possível, dizendo, manda ela embora que eu não quero saber de nada do trabalho técnico dela aqui não, que o que me interessa é voto. Perdeu. Tá aí, bem feito. Perdeu. É isso aí. É porque você planta, você vai colher. Não tem como não colher o que se planta nesse mundo. A gente fica chateado, a gente sofre, eu te entendo, eu passei por isso, fui exonerada da pior forma possível, sabe? De chegar no lugar e alguém te mostrar no jornal que você não trabalha mais lá. Mas tá tudo bem, entendeu? Eu tô aqui, eu continuo dormindo bem, sendo ética, vivendo minha vida. E assim, professora, o que mais me motiva realmente a continuar aqui, porque eu moro em Porto Velho, eu já me aposentei, eu sou aposentada já. Tenho 34 anos quando eu me aposentei, com 34 anos de atuação, né, de trabalho, de vida profissional. Então, me aposentei, ou seja, eu não precisava mais estar fazendo isso, mas assim, é uma questão minha, como filha de Humaitá, porque sou natural daqui, sou filha de Humaitá, nasci aqui, tenho todas as minhas raízes aqui, eu fui para fora, eu fui estudar, fui me qualificar, fui me especializar, buscar novos conhecimentos e quero trazer para dentro do meu município. Só que, assim, quando eu vim em 2019, assim, foi uma rejeição muito forte por parte do prefeito, por essa questão. Ela sabe muito e eu não quero isso, eu quero quem tenha lábia para trazer o voto. A gente não precisa perder nossa energia com essas pessoas. A gente busca quem quer o que a gente quer. Quando eu vejo isso, eu falo, tá bom, tudo bem, já tô indo, próximo. E a gente. E assim, por isso que hoje, assim, eu digo, eu escolho aonde eu quero trabalhar. Hoje eu estou dentro da APAE de Humaitá e na APAE de Porto Velho, porque eu amo o que eu estou fazendo. Amo realmente esse trabalho. Você tem projetos sociais para contribuir. Mas como eu estou recebendo essas propostas para fazer as consultorias para as prefeituras, e essa é a primeira, porque assim, dentro da minha cidade mesmo, e o secretário me pediu para fazer esse trabalho, então assim, eu quero fazer da melhor forma possível e mostrar realmente que, sendo daqui da cidade, conhecendo a realidade também, eu posso contribuir com os meus conhecimentos dessa forma, não inserida dentro da secretaria, mas fazendo o meu trabalho como consultora. Perfeito, você tem muito para contribuir, e assim, é exatamente nessa hora que a gente já contribuiu tanto que a gente tem mais. E é claro que tem que ter uma qualidade, é claro que isso tem um valor, valorize o seu trabalho, tá? Então, assim, esse segundo momento segundo momento que você já conseguiu trazer esse quadro de responsabilidades, o primeiro, talvez assim, a interação entre eles, você não sei como é a situação, você vai ter que ter o bom senso de entender. Se é possível, por exemplo, trabalhar com grupos pequenos para que eles possam, entre eles, acordar, fazer um acordo de conduta, que a gente chama, para o uso de ferramentas ou para alterar algumas coisas que você perceber que não está ruim, que está ruim. Se é possível fazer uma reunião com a secretaria inteira, aí sempre tem a coisa do ego, do não quero que fala na frente do fulano, essas coisas às vezes acabam atrapalhando. Então, é importante a gente fazer a leitura para entender se tem muito conflito, se dá para fazer por aqui é o pessoal só do CRAS, tem um projeto tal e um grupo no projeto A e um grupo no projeto B. Bom, faço por projeto, com as equipes que já trabalham junto, dá para fazer com a equipe como um todo, ver o que precisa melhorar e como é que a gente pode trazer essas ferramentas, fazer ajustes do ponto de vista operacional, ainda estou falando da equipe, né? Do ponto de vista operacional, beleza, aí você vai ter que sentir isso a partir do primeiro momento para ver como você faz. E os treinamentos, como está colocado aqui, foi bem colocado até no plano, dei uma lida bem rápida, o treinamento, além do uso da ferramenta, eu diria o seguinte, para mim a grande sacada, Onete, é fazer o treinamento do uso da ferramenta já com a temática
e já trabalhando a aplicação prática. Então, por exemplo, se a gente tem que fazer um treinamento sobre o fortalecimento de vínculo familiar, a gente já faz o treinamento sobre o vínculo. Agora eu vou te propor, voltando, fazer uma crescente de treinamentos para que quem vai chegar ano que vem possa fazer, está no gravado, vai fazer a sequência. Então, o que é o SUAS e o que significa o SUAS no município de Humaitá? Porque é o plano local que já está pronto. Então, o SUAS em Humaitá, ele é quem? Olha, ele tem a Secretaria da Assistência, ele tem 2 equipamentos, ele atende, acho que 20 e poucas populações tradicionais, tem ribeirinhos, tem os índios, tem não sei o quê. Olha aqui a diversidade, a riqueza que a gente tem aqui para dar, mas, ao mesmo tempo, a assistência social aqui atende, eu vi a renda, né, de 26 mil habitantes, 2 mil tem acima de um salário, o resto está para baixo, então realmente... 56 mil habitantes. 56 mil, 26 está em situação de vulnerabilidade, isso, né? Pronto, então assim, mostrar para a pessoa o que é e mostrar, quando a gente fala mostrar, é fazer uma apresentação fluida, leve, com fotos, trocando, sim, né? Depois, sempre que você for fazer essas apresentações, evitar fazer com interrupção no meio. Lembra sempre que vai estar gravada, depois alguém lá vai poder assistir. Então, o que a gente faz? A gente faz a apresentação de 20 minutos, meia hora, que depois fica no vídeo, e aí faz as rodas, faz as trocas, que podem ou não ficar lá na gravação. Sim. Aí começaria o treinamento sobre a política, mostrando a estrutura hoje, certo? E a estrutura que talvez precise chegar. Eu não li o plano inteiro, não sei qual é as estratégias futuras, e a estrutura de hoje, a estrutura que precisa chegar para que a assistência social seja inclusiva no município de Humaitá. Então, esse seria o primeiro treinamento. Com essa estrutura de hoje, o que eu vou ensinar para as pessoas? Como que a população acessa a assistência social. Então, você já está mostrando para elas qual é o acesso. É só indo no equipamento? Tem o número de telefone? Qual que é os territórios, as distâncias? Então, tudo isso você já está ali passando informação que é técnica, que é operacional também da política. Isso. Aí faria os outros treinamentos por temáticas, trabalhando com populações tradicionais. Traria quais são os maiores conflitos, os instrumentais, técnicas de escuta ativa, de repente, faria esse. Trabalhar vínculos familiares, que eu vi que é uma coisa, fortalecimento de vínculo familiar. Sim. O que e aí é sempre do jeito que eu faço para vocês. Lá no CSP, no curso que você está com a gente, depois vai ter as estruturas prontas, porque vocês vão aprender tudo lá. Então, você também fica despreocupada. Você vai apresentar a proposta e depois você vai lá no curso e vai montando também com o conhecimento que está na nossa plataforma, entendeu? Sim. Que lá já coloca direitinho, abertura, aquecimento, como que a gente faz a apresentação da temática. Legal. Que tipos de dinâmicas que a gente pode fazer para tratar aquilo. Então, aí você vai... Para ficar uma coisa leve, né? Para ficar uma coisa leve, não é para ser pesada, é para ser leve. O problema é difícil, sim, mas ninguém vai resolver chorando. Se fosse resolver chorando, a pobreza nem existia mais no mundo. Tem tanta gente que chora todo dia. É verdade. Não vai. Então, trazer essa questão, as temáticas todas que precisam, trazer o desenvolvimento humano como uma das primeiras temáticas e trazer um treinamento também para eles, não só do ponto de vista que a gente vai muito nesse lugar de aplicação dos protocolos, de aplicação dos instrumentais, de acolhimento, de atendimento, de desenvolvimento, mas também para eles como profissionais, como pessoas, trazer um treinamento para eles mesmo, que seja... Isso é fundamental. Nem motivacional, eu diria, é ativacional. Isso. Entende? E esse, eu diria que precisa ser... Pode ser um grande de 4 horas, de meio período, mas depois, quando você propor o monitoramento, eu fiz isso há alguns anos com uma secretaria, uma gestão. O monitoramento era mensal. No monitoramento, a gente fazia toda vez
uma parte motivacional, uma parte para as pessoas poderem entender que elas são importantes, que o trabalho delas é importante, que elas estão contribuindo, que elas têm uma intenção, que elas têm direito de sonhar, que elas têm direito de querer crescer, que tem que avançar mesmo no que ela está buscando, entende? Então, fazia uma parte de desenvolvimento humano e uma parte voltada, tá aí o que a gente teve aqui esse mês, como foi o trabalho esse mês, que metas que a gente conseguiu alcançar, foi possível fazer o número de acolhimentos que ficou definido, deu para dar os encaminhamentos, quantas devolutivas nós tivemos, aí você faz o painel com eles, ou faz o painel primeiro e faz a parte de fechamento depois da reunião com motivacional. Aí cada profissional é que vai entender, né? E vai ter o bom senso. Às vezes a gente chega, isso já aconteceu comigo, você chega para fazer a parte do painel, da leitura, e as pessoas estão no momento, numa energia, acabaram de ter alguma situação que elas não vão dar conta. Então, você tem que quebrar o gelo, tem que fazer uma outra história, uma outra dinâmica, né? Para que elas consigam de novo, né, se sentir ali aquele profissional, e aí a gente consegue tratar do tema. Às vezes é uma coisa que teve um conflito na equipe, a gente não sabe, e a gente chega, eles estão todos brigados, aí você começa a falar, nada dá certo, nada funciona, e aí você não está entendendo muito bem, porque aí você para, respira, e fala, não vou começar pelo painel de monitoramento, vamos começar por um outro, aí você tem que ter também um X de temas que você possa trabalhar, o tema que você ia levar de fazer o motivacional, mas você também tem que ter uns temas que eu diria assim, coringa, que é para resolver um pouco de conflito, tá? Gente, vamos treinar comunicação não violenta, aí você chega num lugar que está com conflito, e ensina comunicação não violenta e faz um treinamento, você resolve ali um bocado de coisa ali daquele momento entre eles, né? Eles conseguem alinhar algumas coisas, já dá uma aliviada. Então, a gente vai ter que ter o bom senso sempre do profissional, né? É claro, você pode levar profissionais que estão aí na região que possam também fazer alguma coisa, alguma troca que seja interessante. Então, eu no seu lugar, mas não sou eu, então não devia nem estar falando isso. Mas eu lembrei disso, eu faria, não, mas não é você, o trabalho não é seu. Não, mas vai estar me contribuindo, lógico, para que eu possa também fazer. Eu sugiro que seja um contrato inicial de 12 meses, que você fique 2 meses para coletar os dados, fazer sua leitura de cenário, sua proposta de ação. Depois, mais 2 meses, porque você não vai conseguir fazer coisa semanal, no mínimo quinzenal, encontros. Porque e a senhora viu que o plano é até 2025, né? Então... e aí mais 2 meses para poder fazer essa operacionalização, porque eu coloquei até aqui uma questão do suporte, porque se puder, inclusive, ter um estagiário, alguém para ajudar, as pessoas têm muitas dúvidas para usar as ferramentas, precisa ter alguém para ficar, né, dando esse suporte. Então, mostrar para eles que eles vão ter aí um apoio para eles perguntarem, é claro que isso com um contrato, digamos assim, né, de olha, é de segunda a sexta, é de 8 ao meio-dia, vai demorar até 24 horas para te responder, para não virar mais uma confusão na vida da gente, mas eu acho que seria interessante se você colocasse um estagiário, um auxiliar, alguém no seu contrato, que também pudesse depois te ajudar com os relatórios, pudesse te ajudar a ser um assistente seu, entendeu? Um profissional para estar assistindo você. E fazer esse suporte para as pessoas, elas precisando, ele vai lá, explica de novo, conversa, tal, para poder dar esse suporte. E aí, Nesse caso, professora, essa pessoa seria também uma assistente social ou não? Um estudante? Não necessariamente. A minha assistente principal não é assistente social. Já tive assistente social também, que foi ótimo, mas precisa ser um profissional que consegue entender o que se fala, que consegue entender as ferramentas, os instrumentais, que tenha paciência de explicar para as pessoas. Quando vocês têm dúvida, o que a Ana Paula faz? Ela vai lá e grava um videozinho para você, ela vai aqui, clica aqui, agora você abre, ela vai lá,
tem toda a paciência de abrir o computador dela, né, mostrar lá como que faz, aí vocês têm o suporte, vocês não ficam sem apoio. Isso. Então, isso é importante. Ah, tá. E aí varia um processo de um treinamento mais puxado, assim, uns 2 meses, tipo uns 4 encontros diretos, e depois que você conseguiu instalar essa operacionalização, esse protocolo, com os pequenos ajustes que vocês conseguirem fazer, ou com maiores ajustes, vai entender. De repente, a equipe está pronta para mudar, para fazer vários ajustes, aí depende muito do cenário que você vai encontrar. Sim. E aí vai monitorando mês a mês, fazendo uma reunião mês a mês, que é um painel e um mini treinamento, um painel e um mini treinamento, porque você vai alimentando. Porque se a gente faz hoje, Anete, daqui uma semana não, ainda é pouco, mas geralmente, depois de uns 15, 20 dias, quando os problemas começam a acontecer, você já esqueceu tudo. Tem que reabastecer de novo. Professora, quando eu estive aqui em 2019, quando eu trabalhei aqui, eu montei um curso completo para fazer essas capacitações mesmo, tudo voltado para o SUAS, né? E as responsabilidades dos setores, para que cada um que conhecesse realmente a política. Como eu falei, existe uma rotatividade muito grande pelas questões políticas, então existe uma rotatividade grande. E essa questão da senhora falar de gravar realmente é fundamental, porque assim, quem chegar vai poder acompanhar, né? Então, assim, naquele período, eu montei, passei 2 meses trabalhando, suando, pesquisando, fazendo tudo que era busca para fazer uma capacitação para toda a secretaria, também com essa parte motivacional, porque eu vejo que é muito importante, né, ativacional, como a senhora fala, porque realmente dá uma levantada assim, na autoestima das pessoas que trabalham, que já estão assim, tão saturadas mesmo de tudo, até mesmo porque assim, praticamente, por exemplo, no CRAS e aonde funciona o cadastro único, todo dia a mesma coisa, Bolsa Família bloqueado, desbloqueia, faz isso, faz aquilo. Então, assim, é uma rotatividade, é uma rotina muito cansativa mesmo para os profissionais. E eu elaborei esse que seria para todos e depois um específico só para os técnicos com os instrumentais, para que a gente pudesse alinhar, né, padronizasse. Mas, então, infelizmente, não foi aceito. Na época, a secretária falou, não vão querer fazer, não vão aceitar fazer. Eu falei, à tarde, após o expediente, ninguém vai querer ficar à tarde. Final de semana, ninguém quer. Então, enfim, nada aconteceu, todo o material todo pronto e, infelizmente, não consegui usar. Pronto, mas agora você vai usar, não foi em vão, foi tudo ótimo para o futuro, que você já tem tudo quase pronto. Então, aqui você vai fazer uma tabela com as atividades, assim, aqui não está detalhado, porque detalhado vai estar no plano de ação, aqui é um orçamento. Sim, tá? sim. A gente também não tem como ficar horas trabalhando em orçamentos que a gente nem fechou ainda, para depois... Mas você vai colocar, né, o prazo de execução, tal, as atividades principais, e você pode colocar aqui as temáticas, você pode colocar, falar, né, que é instrumental, aí você pode colocar aqui, pelo menos as temáticas, tal, dar uma melhorada, falar como vai funcionar o suporte, porque senão a pessoa pode achar que vai ter um suporte 24 horas por dia, não sei o quê. Sim, falar como é o monitoramento, que vai ter, como que é a coleta de dados. Porque tudo bem fazer uma reunião mensal, mas você vai ter que ter uma reunião mensal com os dados que eles estão coletando no dia a dia. Certo? Então, reunião de monitoramento. Aí você vai preenchendo aqui, colocando. Quando a palavra não quer sair, aí fica essa coisa. Então, aqui você vai fazer, você vai meio que pensar um pouco a sua quantidade de horas que você vai levar para cada... Eu não sei se para você é horas, talvez seja só o produto. Eu não gosto mais de vender horas. Esse daqui foi feito em horas, porque quem me pediu esse orçamento pediu em horas. Certo.
Mas eu realmente não gosto mais de trabalhar com horas. Eu prefiro trabalhar... Eu sei quantas horas eu vou levar e equipe e tal, mas eu prefiro trabalhar com produto e equipe, né? Pessoa, recursos humanos e produto. Mas aí tem que ver o que é bom para você. Cada pessoa tem que achar o seu jeito melhor. Não, eu penso que assim, né, colocando a hora, o gestor ele vai ter ele vai fazer essa leitura. Opa, eu vou ter durante determinado tempo isso aqui. Eu penso que a hora nesse sentido é importante colocar para que o gestor tenha essa visão, né, realmente do quantitativo de horas que vão ser disponibilizadas, do tempo de que a gente vai estar com eles, né, também. Eu penso que seja que seja importante também deixar essa questão, sendo que, assim, não fazer vamos dizer, a cobrança, o valor em cima da hora. É isso que a senhora quer colocar, não é isso? Isso, porque é assim, se você fizer só em cima da hora, de repente, você leva, às vezes a gente acha que uma coisa, por exemplo, os treinamentos, eu sei quantas horas eu levo para montar um treinamento, preparar, mas um plano de ação, essa parte inicial, por exemplo, você vai ter que pensar, tem uns processos de reflexão, sim. Às vezes você vai por um caminho e vê que não está dando certo, começa de novo, vai por outro. Então, é muito subjetivo também. Agora, igual eu falo, elaborar projeto. Como é que eu sei quantas horas eu levo para elaborar projeto? A partir do momento em que eu vou lá, elaboro um projeto e vou anotando todas as horas que eu coloquei naquele produto. Por quê? Porque é um projeto que eu posso levar 30 horas para elaborar, você pode levar 15 ou 45, porque depende do profissional, né, do jeito dele fazer. Então, é com você. Aí aqui, você vai ver que tem a proposta, os produtos, aí o preço, até coloquei aqui, 12 meses corridos, com valor mensal, talvez um valor maior na entrega do plano de trabalho e um valor menor no mensal, até porque você faz um trabalho maior de início, se você colocar tudo igual e daqui 3 meses ele resolver rescindir seu contrato, você perdeu todo o trabalho aqui que você ficou sem receber, entendeu? Então, não dá. Então, tem que ter sempre um valor já logo de início, né? E que seja maior um pouco, porque você está fazendo plano, você está lendo cenário, tá fazendo planejamento, é muito mais atividades aqui no Então, início. o valor maior seria final ou... Ó, eu faria o seguinte, eu faria, por exemplo, se eu tivesse um valor, digamos aqui, R$100 mil. Certo. Vamos supor, eu colocaria 25 mil de início, colocaria, por exemplo, 2 parcelas mensais. Uma prefeitura geralmente quer pagar tudo na parcela, né? Mas nem sempre, porque nem sempre eles têm o valor assim disponibilizado, né? Sempre. É isso, mas se você botar parcela maior é pior. Porque eles trabalham com recursos também, eles pagam esses projetos, e eu já verifiquei, com recursos do repasse federal também. Então, mas aí é isso, né? Com certeza não é uma coisa que a gente fala, vai dividindo para eles, mas nem sempre é tão melhor. Aí é o acordo que você vai fazer com eles. Então, se eu tenho 100 mil, que eu dividiria por 12, daria 8 mil por mês, por exemplo. Se eu colocasse aqui, sei lá, de início, 2 parcelas de 15 mil, digamos, que é toda essa parte primeira, entendeu? Certo. Aí eu vou dividir 70 mil por 10, e aí eu vou colocar mais 10 parcelas, por exemplo, de R$7 mil, que é o monitoramento. Certo. Para o ano todo, né? Para os 12 meses. Para os 12 meses, digamos que você chegou nesse lugar. Eu fiz com 100 mil porque é um número redondo, mas aí você vai ver onde você vai chegar. Né? E essas coisas é de praxe e tal, não sei o que, esse documento eu vou mandar para você. Agora, a depender do valor, você começou falando da parte administrativa, a depender do valor, se você for MEI, só vai permitir até 80 mil, aqui já não entraria. Se você for pessoa física, não é proibido contratar, mas você vai pagar 25% de IR,
mais IS. ISS, mais mais... INSS. ISS, 2 S. Aqui, né? Não, é ISS mais INSS. Mais INSS. A gente já sabe tudo, né? Então, se você for N fiscal PJ, você vai pagar 17%. Ah, legal. Só isso? Ah, Só. então, com certeza. Só isso não, que é uma das cargas tributárias mais altas do mundo, é o Brasil. Sim. É altíssimo, gente, é muito. Mas ali, ó, se for PF é 25%, mais o imposto, mais o ISS, que é 5%, mais o INSS. Não compensa, é uma perda muito grande. É verdade. Não compensa. Mas aqui, aí eu acredito assim, vale a pena você pensar em abrir sua pessoa jurídica, fechando um contrato acima de 80 mil. Sim. Ou fazer parceria com alguém, mas já é mais complicadinho, porque você perde o controle do seu contrato. Certo. Mas como parceria com alguma empresa, com alguém que já tenha, que já seja da área? Sim, sim. É possível, mas não você seria, não vai... Eu acho que não é, eu penso que não seja muito recomendável, eu penso. Não, eu fiz isso quando eu estava começando, mas era assim, eu não tinha controle da tratativa com a prefeitura, eu não sabia quando que a prefeitura tinha pago, quando não tinha, porque caía na conta do parceiro. Aconteceu mesmo dele receber e usar para pagar coisas que ele precisava, e demorar algum tempo para conseguir repor e me repassar, então tem essa parte. Tem a parte que, tudo bem, 17% de imposto, mas você está fazendo com a minha parceria, não vai ser só 17%, vai ter outras, eu vou querer, né, um apoio para o contador, eu vou querer, então acaba virando aqui também, é menos do que pessoa física, mas também acaba indo pelo menos para 25%, 30%. Mas aí, para mim, já é vantajoso eu abrir essa empresa, até por conta de eu também já dar continuidade na consultoria, né? Eu já vou ter a empresa. Exatamente. Então, vale a pena você já se transformar numa consultora. E aí, mesmo hoje que você está com as APAES, você também transformar tudo em consultoria. Sim. Sai desse mundo das horas, entendeu? Com certeza. De recolher impostinho, muda a chave, porque você já é uma consultora. Ai, recebo. Receba, minha querida, você já é. Assumo. Assuma, você tem experiência, você tem o que compartilhar, o que trocar. Os municípios daí de perto precisam do seu trabalho, então entrega o seu melhor e entenda que tudo que você vai ter de retorno financeiro é a geração de valor do seu trabalho, da sua experiência, merecimento também. Sim. A minha ideia, professora, justamente quando eu terminar esse contrato que eu tenho com a PAI daqui e a PAI de Porto Velho, que é como pessoa física mesmo, né? Já a partir dali eu já entrar com consultoria mesmo. Por isso que eu acho que é importante realmente eu abrir a empresa agora e aí nos próximos contratos que eu tiver com essa PAI ou com as outras, com a Federação das APAES, que a Federação de Rondônia já me convidou também para fazer alguns trabalhos, eu ainda não tive tempo, né? Não fiz porque não tive tempo, então já vai servir, eu já vou estar trabalhando como consultoria, e aí a senhora vai ser o meu grande suporte. Não, então, hoje aqui eu estou te atendendo numa sessão individual, mas a gente já tem uma mentoria, já tem colega sua do PSP com mentoria de acompanhamento aqui quinzenal comigo. E vai ser um prazer ter você depois, né, num outro processo. Agora você ainda vai comigo até junho, porque você está lá no CSD, a gente ainda vai trocar bastante. E lá você vai ter também essa orientação. Eu vou ver o que a gente consegue adiantar dessa questão de montagem de empresa para já disponibilizar lá para vocês, porque no curso tem esse módulo de negócios, como que monta empresa, como que procura, né, que pede para o contador e tal. Eu vou conversar com a Ana Paula para a gente dar uma adiantada para que você possa também utilizar. E tranquilo, eu acredito que você está no caminho certo. Agora, encerrando, eu vou te mandar esse documento que eu mexi aqui junto com você,
para que você Certo. possa utilizar. E a aula vai ficar gravada? Eu vou poder ter acesso? Vai poder ter acesso, eu vou mandar para você aqui essa orientação, Tá. vou pedir para a Ana Paula mandar o link. Alguma pergunta sobre tudo isso que a gente conversou? Não, professora, ficou assim muito claro. Eu só tenho muito que te agradecer mesmo, porque assim, eu não tinha, como eu te falei, assim, não tinha ideia de como começar, de como montar esse contrato, né? Porque assim, como eu sempre trabalhei como pessoa física, então não tinha noção de como fazer isso, esse contrato. E o secretário está me cobrando, as pessoas lá estão pedindo, e assim, eu falei, eu preciso dar o pontapé inicial. E a senhora realmente chegou na minha vida no momento certo, na hora certa, e eu tenho certeza que a gente vai firmar outras parcerias e vai continuar sempre juntos. Eu quero ir para o Amazonas fazer um treinamento. Com certeza. Ó, então, suas tarefas daqui é assistir a aula do Google Forms dentro do PSP, certo? Certo. É pegar todo o material que você já fez lá para o outro curso que não aconteceu e ver o que precisa ser atualizado de normativa, como é que você vai trazer isso para esse novo formato, porque você é uma pessoa atual, é uma profissional que está dentro da era digital, que já entendeu o valor de tudo isso, então você vai pensar, vai olhar esse material, vai pensar formas de como você pode colocar ele numa apostila, num e-book, vídeo, como você vai montar essa troca aí com os profissionais da secretaria, para que eles tenham isso para consultar no dia a dia mesmo. A gente fez isso com uma prefeitura que eu trabalho, eles adoraram. A gente fez o caderno, botou os negocinhos que eles ficam olhando lá. A minha ideia era essa, era fazer o caderno com aquelas linhas para deixar para as pessoas fazerem suas anotações na lateral, tudinho. Tudo isso eu preparei tudo, professora. Preparei os slides, preparei pronto, tudo. Vamos atualizar. Não foi em vão, não foi à toa. Tudo que a gente passa nessa vida, que a gente aprende, na hora eu sei que a gente fica chateada, mas, gente, tudo isso depois tem o seu lugar, e aí vem os processos da vida, e aquilo que a gente achou que tinha feito não serviu para nada, serve sim, serve para um monte de coisa. Então, muito obrigada, Nete, pela oportunidade de te orientar hoje. Faça as suas tarefas, te vejo nas nossas aulas. Eu que agradeço, professora, muito, muito pela senhora disponibilizar esse tempo para estar aqui comigo, que eu tenho certeza que também vai servir para outras pessoas também, né? Porque a senhora me disse que vai ser disponibilizado lá. E, assim, tenha certeza de que, assim, vai ser muito, muito, muito proveitoso mesmo e que realmente daqui para frente esse já é o primeiro passo, o primeiro pontapé. E tenho certeza que virão outros e outros, e a senhora vai poder fazer parte também dessa... Eu já faço parte da torcida, desde o primeiro dia que eu vi você lá no YouTube, eu falei, puxa essa menina do Amazonas para cá, que ela vai ser minha aluna. Ela quer fazer acontecer, ela quer desenvolvimento social na veia, ela é das Com certeza, é verdade. Faz para multiplicar. Então tá bom, minha querida, fica bem, bom trabalho aí, e a gente vai se vendo aqui, tá bom? Um abraço. Tá bom, prof, um abraço, tudo de bom, beijão.